primeiro verso de Mateus 5. Portanto, vou ler as bem-aventuranças e o término é sobre como Jesus nos classificou após toda esta palavra a respeito das bem-aventuranças. O texto diz assim: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Nós devemos entender lembrar que, de fato, quando o texto foi escrito, por exemplo, o Evangelho de Mateus, não há no texto estes subtítulos, por exemplo, aqui as bem-aventuranças, ali o sal da terra e a luz do mundo. Foi escrito o texto. Naturalmente que estes subtítulos às vezes nos ajudam a concentrar em uma mensagem, mas é interessante quando nós lemos as bem-aventuranças e o segmento, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, porque nós só seremos sal da terra e luz do mundo se nós obedecermos Jesus quanto às bem-aventuranças, entendendo que, de fato, quando agimos como Deus em Cristo quer que nós hajamos, e no poder do Espírito Santo, nós seremos, sim, sal da terra e luz do mundo. Interessante que a Bíblia nos dá muitos nomes, não é? Deus nos chama de ovelhas, de irmãos, em textos lá que somos chamados de pequeninos, mas aqui neste texto, versos 14 em diante, 13 em diante, quero dizer, nós somos chamados inicialmente sal da terra. Eu estava lendo hoje à tarde a respeito disso e eu li que na Bíblia sal é símbolo de aliança. Lá em Levítico nós temos esta expressão, Levítico 2:13. Sal é auxílio para a limpeza e cura. Eu achei interessante que quando eu li sobre o sal como auxílio para a limpeza e cura, eu lembrei uma história que ouvi do próprio sofredor. Ele, anos atrás, eu estava visitando uma olaria ali em Belém do Pará, na cidadezinha próxima de Belém, chamada Iquaraci, e o dono da olaria me contou a história dele enquanto eu conversava, e as mulheres da nossa família viam as belezas daqueles trabalhos que ele faz. Ele contou, olha, disse assim: o senhor não vai acreditar, mas eu, alguns anos atrás, tive um acidente gravíssimo. Ele disse: eu tinha um touro muito manso, mas ele tinha um chifre grande. E um dia eu cheguei perto dele, pelo jeito ele se assustou com a minha presença, que foi assim meio rápida ao chegar perto do animal, e quando ele virou a cabeça, ele literalmente cortou o meu abdômen como se fosse uma faca de harakiri, aquele procedimento de alguns japoneses do passado, quando passavam por vergonha, né? Eles se matavam cortando o seu ventre e morrendo naquela hora. E ele disse: as minhas vísceras todas caíram no chão, eu estava sozinho. As minhas vísceras ficaram misturadas com barro, mas alguém que estava por lá e ouviu o meu grito, me levou, e o que eles fizeram? Me levou para uma casa, e porque não havia outro tratamento e parecia que ia morrer na hora, eles simplesmente lavaram
as minhas vísceras e procuraram limpar o máximo que podiam da terra com água e sal. E miraculosamente, quando finalmente eu fui levado a um hospital, foi dito que, de fato, a minha salvação foi que fizeram o que fizeram. Me ajudaram a minha cura com sal. Eu jamais esqueço isso a respeito do sal. Naturalmente, sal nós conhecemos mais como estimulante de apetite. Há um verso muito interessante em Jó, no capítulo 6 e no verso 6, que só hoje eu tive o privilégio de rever, no contexto de pensar a respeito disso. O texto diz assim: é possível comer sem sal o que é insípido? Há gosto na clara do ovo? Esse é um texto bíblico, irmãos, de Jó, capítulo 6 e verso 6. Sal também, até hoje, previne deterioração. Recentemente eu fui ao mercado e vi aquelas mantas de pirarucu salgado, e este é um alimento delicioso, mas só pode ser utilizado depois de muito tempo por causa de que o sal previne a deterioração. No tempo de Jesus não havia a geladeira Admiral, nem Brastemp, então o sal é que salvava as famílias porque eles podiam guardar os alimentos por mais tempo. Mas o sal também promove a paz. É um texto muito interessante em Marcos, no capítulo, Evangelho de Marcos, no capítulo 9, verso 50, que faz esta conexão de sal com a promoção da paz. Observem o que nos diz este texto. Marcos 9, 50. Diz assim: o sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como recuperar o sabor? A ideia aqui é que porque o sal daquela época não era o sal de hoje, não é, que é de fato um químico preparado, em última análise. Lá era, de fato, um depósito de sal natural, ali próximo do Mar Morto, que tem salinidade muitas vezes maior do que a salinidade dos mares, e era um sal misturado com outros minerais, especialmente com vegetais, e quando aquele sal bruto era exposto ao tempo, ele acabava perdendo valor. Mas o texto diz assim: o sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como recuperar o sabor? Tende sal, olha aqui a conexão, tende sal em vós mesmos e preservai a paz uns com os outros. Tende sal, tende sal. Nós precisamos entender isso. Então, estas afirmações a respeito do sal. Eu li um texto para os irmãos e algumas vezes é bom nós pensarmos assim: o que é que este texto significa? Jesus, naturalmente, várias afirmações sobre o que nós somos para nos caracterizar, mas aqui ele usou sal e luz. O sal, já dissemos, dá sabor aos alimentos, e assim como o sal dá sabor aos alimentos, os discípulos de Cristo devemos dar sabor à vida. E realmente acontece. Nós damos sabor à vida. Lembremos isso. Não é sermos egocêntricos ou orgulhosos, entendermos esta realidade. É a afirmação bíblica. Nós damos sabor à vida da sociedade, especialmente quando, pertencendo a Jesus, nós damos mais e mais lugar para o Espírito Santo trabalhar a nossa vida. E nós, então, frutificamos amor, alegria, paz, etc. E estas realidades dão sabor à vida. A influência de um servo de Jesus que é sal é inevitável. E a pessoa não precisa, é interessante a pessoa conhecer muitas coisas e ter cursos e ter uma influência poderosa em grande número da sociedade e ser reconhecido. Mas eu gosto de lembrar que discípulos de Jesus, muito simples, dão sabor às suas comunidades de uma maneira impressionante. Tal foi o caso de um homem que quero citar, ele naturalmente já passou por a eternidade, inclusive por causa de um grave acidente automobilístico. Mas na primeira igreja batista de Manaus, nós tivemos um irmão chamado, na intimidade, de Carioca. Carioca, alguns de vocês devem lembrar ele. Eu jamais esqueceria o Carioca, porque ele gostava de, ao término das mensagens, conversar comigo
E ele gostava de fazer algumas perguntas muito interessantes sobre a Bíblia. Ele tinha muito interesse em peculiaridades bíblicas, curiosidades bíblicas. Por exemplo, qual o tamanho da espada de Golias? Essa coisa que ele mais gravava. Ele devia ler almanaques bíblicos que têm essas curiosidades, né? E, para dizer a verdade para os irmãos, de fato, a pergunta que a gente fazia, eu nunca sabia responder, e eu logo perguntava para ele, porque quando eu leio a Bíblia, eu não tenho interesse só nas curiosidades, eu tenho outros interesses, né? E os irmãos, eu creio que têm outros interesses. Mas ele gostava disso. Aí eu dava a oportunidade para ele expressar o que dizia. Eu dizia, eu sei que o senhor sabe, então vá logo dizendo. E, naturalmente, ele sabia tudo. Sabia o tamanho de certas pessoas, ou que eram muito grandes ou que eram muito pequenos, o sapato de algumas pessoas se era grande ou era pequeno, quantas vezes isto, quantas vezes aquilo, né? Mas o carioca tinha uma influência poderosíssima na sua comunidade. Ele era literalmente o conselheiro da comunidade. Quem tivesse problemas familiares, quem tivesse problemas com o banco, precisava de um profissional, tudo era com ele. Aliás, eu podia citar um outro, mas este está vivo. O irmão Raimundo Oliveira, lá da comunidade, da Congregação Nova Canaã, é outro que também é sal na sua comunidade. Não sei se os irmãos sabem, o nome dele é Doutor, porque tudo que acontece que precisa de alguma ajuda, vão a ele, perguntando o que devem fazer. Ele é tão sábio que para muitas coisas ele diz assim, olha, vá ao médico. Mas as coisas simples que ele sabe, ele não apenas diz o que é, por já saber, é um homem que já tem farta experiência no interior, muitas vezes dando um remédio da natureza, como, por exemplo, quando pessoas têm malária, o que ele oferece, naturalmente não é o que nós usaríamos, mas ele usa um vegetal amazônica chamado quina-quina, que não é outra coisa senão a famosa cloroquina. É o que é. Amargo que vira a pessoa do avesso, mas cura literalmente, ele tem curado pessoas com malária com quina-quina, com quina-quina. Ele é influente, ele é sal na sua comunidade. Como eu disse, a influência é inevitável, é inevitável. Nós somos sal quando nós somos pacificadores de relacionamentos, onde nós somos sal quando estamos em uma situação onde há dificuldades e dor, e nós agimos para servir essas pessoas e fazer o bem para eles. Há muitos textos na palavra de Deus que mostram como nós nos tornamos, como nós demonstramos que, de fato, somos sal no meio das nossas comunidades. Mas a outra analogia preciosa deste texto, e simples ao mesmo tempo, mas muito profunda, é que o discípulo de Jesus Cristo, pensemos que o discípulo tem essas qualidades das bem-aventuranças, né? Crescentemente. Alguém pode dizer assim, não, mas essas bem-aventuranças são uma dificuldade muito grande, isso é só um ideal inatingível. É triste se nós pensarmos assim. Porque qual será, então, o valor de Deus na nossa vida, o poder do Espírito na nossa vida, se não para nos fazer nos aproximar mais e mais do ideal de Cristo, para ser discípulos, e nós somos discípulos de Jesus Cristo. Na analogia da luz, sem dúvida que a ideia é, nós, sendo luz, nós brilhamos, e por brilharmos, novamente, nos ambientes onde vivemos, nós não podemos esconder esta realidade, não podemos esconder. Quando eu li o texto, os irmãos devem ter notado muito claramente, ou relembrado, esse é um texto muito conhecido, que diz que, olha, ninguém pode esconder uma cidade sobre um monte. Ninguém pode esconder uma cidade sobre um monte. Aliás, não para contrariar o texto sagrado, nós não podemos esconder nenhuma cidade que está no vale quando há luz lá. Vocês sabem disso? Quando a gente anda aqui no Amazonas, especialmente numa noite quando não há lua, às vezes nós estamos numa comunidade e nós olhamos em várias direções, nós vemos uma grande claridade, um grande clarão, não é? Eu costumo perguntar para os caboclos nessas circunstâncias, e o que é que está ali? Aí eles dizem assim, bem, ali é Urucará. Aí vão citando as cidades. Nós não podemos esconder nem uma cidade que está num vale, quanto mais num monte, como diz este texto, né? O crente é como luz na escuridão. E
tem dois sentidos especiais, é luz na escuridão, não só promovendo e comunicando o Evangelho, a verdade de Deus, que já iluminou a nossa vida, mas iluminará a vida de qualquer um que se entregue a Jesus, reconhecendo que é pecador. Mas não só isso. Também as nossas boas obras, porque somos luz, as nossas boas obras são evidentes, evidentes. E elas, em última análise, são muito variadas, né? Contudo, o alvo é sempre, o texto nos diz, é o verso 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, o alvo é bem específico, é que eles vejam e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Um pensamento importante a respeito desta designação de Jesus, a respeito dos seus discípulos, somos sal e somos luz, é quando nós meditamos a respeito do seguinte: o que é que impede de sermos o que Jesus quer que nós sejamos, isto é, sal e luz? E a resposta é, ora, o que impede é quando nós assumimos a forma do mundo, somos iguais ao mundo que está à nossa volta. Naturalmente que quando somos sal e luz, algumas pessoas se ofendem. Algumas pessoas que nos conhecem se ofendem porque nos acham orgulhosos. Mas é absolutamente essencial para a vida do discípulo de Cristo que ele seja sal e luz. Isto depende muito de nós decidirmos nos entregar ao que é a vontade de Deus na nossa vida. Lembremos, é sempre o melhor. A vida nos caminhos de Cristo e no padrão de Cristo é infinitamente melhor do que a vida daqueles que, talvez até participando da vida da igreja, não assumem o fato de que Deus não apenas quer, mas fortalece e ajuda para que sejamos sal e luz. O sal perde o seu sabor, nós perdemos o nosso sabor e a nossa influência na sociedade quando não levamos a sério a orientação clara de um dos textos mais importantes a respeito desta verdade, o texto que nós encontramos em Romanos 12, que os irmãos com certeza sabem de cor, onde o apóstolo Paulo disse assim: irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E, verso 2, que é o mais importante na conexão que queremos dar, não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados. Notem o verbo, não é? É uma coisa que é Deus quem faz. Eu não me transformo, eu sou transformado ser transformados pela renovação da vossa mente. Começa pela mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos amoldeis. Toda vez que qualquer um de nós, ainda neste mundo, fica pensando assim, bem, eu não devo me amoldar, isto sempre tem aplicação para nós. Porque a força do mundo de Deus sobre nós é também poderosa. É também poderosa. Domingo passado eu preguei sobre o apóstolo que disse: não me envergonhe do evangelho de Cristo. A força para tentar nos amoldar às coisas do mundo é tão grande que alguns sorrateiramente, vagarosamente, vão se amoldando. Vão se amoldando e depois de algum tempo estão irreconhecíveis. Aí vão aos mesmos lugares de impiedade que o resto da sociedade vai. Se alimentam, do ponto de vista espiritual, de veneno. E porque começaram a andar distantes de Deus, nem se apercebem disso. Alguns ficam tão distantes de Deus que, de fato, não têm nem mais, perdem a capacidade de maneira ordeira, explicar por que são crentes e por que alguém deve procurar ser crente. É muito triste quando nos amoldamos, mas é uma realidade no meio da igreja, né? Eu entendo que é por isso que
Cristo disse, apesar de o número de pessoas que participam de igrejas formalmente, às vezes são só nominais, né? O número é tão grande, mas Jesus disse assim, num dos textos que eu aprecio muito, diz assim, não temas, ó pequenino rebanho, porque Deus, o que diz o texto? Não temais, ó pequenos rebanhos, porque Deus resolveu dar-lhes o reino. Quer dizer, o reino de Deus não é para a multidão sem compromisso, e que não é nem sal nem luz. A experiência boa e de conotações especiais para o presente, mas que isto saltando para a eternidade, na presença de Deus, é vivermos como sal e luz, fazermos o que Deus quer, nos esforçarmos para entender os caminhos, o caminho de Deus e o caminho do mundo, e nos afastarmos do caminho do mundo, não nos amoldarmos a ele, e firmarmos os nossos passos, fazendo aquilo que tantas vezes não é entendido ou é criticado pesadamente pela sociedade, mas que, em última análise, é absolutamente o que significa a vontade de Deus para quem diz ser, e naturalmente para quem é, na realidade, seu discípulo. Que Deus nos abençoe, haja em nossa vida, nos dê sabedoria para avaliar o que fazemos, como vivemos, para estarmos bem seguros de que andamos pelo caminho reto, que é o caminho mais difícil, mas que é o caminho que evidencia que nós somos, de fato, de Jesus. Sejamos sal e luz. É maravilhoso agirmos assim em nome de Deus. Amém. Amém.